dificuldade, que essa tua provação é pequena diante da grandeza desse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos relata então que Deus começa a dizer: olha, eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e tem mais, povo. Deus estranho não houve entre vós. Sabe por quê? Porque vós sois as minhas testemunhas. Aí ele começa o versículo que eu quero entrar dentro do tema. Deus começa a mostrar para eles quem era ele. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha para você ver que coisa linda.